Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel, sempre estou por aqui de segunda a sexta discutindo algum assunto que esteja na pauta de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Eu quero falar sobre anistia e sobre indulto, sobre perdão presidencial, que é o que os bolsonaristas têm defendido bastante. Todos aqueles que os apoiadores de Jair Bolsonaro têm defendido bastante, têm lutado bastante para que isso aconteça. A anistia, né, a proposta de emenda à Constituição com a anistia para todos, inclusive para o Bolsonaro, em relação aos crimes que teriam sido cometidos, tentativa de golpe e o que aconteceu no 8 de janeiro também. E também a possibilidade de Tarcísio de Freitas, que já chegou a dizer que se fosse candidato a presidente e vencesse, seu primeiro ato como presidente seria dar o perdão a Bolsonaro, dar um indulto a Bolsonaro caso ele seja condenado. Vamos lá. E eu vou explicar nessa conversa aqui nossa hoje, eu vou explicar por que é que isso não tem como acontecer. E talvez exatamente por não poder acontecer é que o Tarcísio de Freitas está defendendo e muitos deputados ali estão defendendo também. Primeiro vamos imaginar o seguinte: Jair Bolsonaro tem um número de seguidores, de eleitores que todos eles precisam politicamente. Então Tarcísio de Freitas, para ser candidato a governador de São Paulo, ou para ser a reeleição, né, como governador, ou para ser candidato a presidente, ele vai precisar dos votos dos bolsonaristas, os votos dos apoiadores de Jair Bolsonaro. Quanto mais ele defender Jair Bolsonaro, mais ele consegue acesso a esses votos, mesmo que ele saiba, e ele sabe, que não tem como ele ter sucesso nessa iniciativa. E por que ele sabe disso? Ele sabe porque ele entende de lei e ele tem assessores para isso. Ele sabe que não funciona nem a anistia e nem perdão presidencial. Mas ele defende isso para poder ganhar esse voto dos bolsonaristas. Eu, pessoalmente, acredito que politicamente ele se perde aí porque ele perde também o apoio de qualquer um que não goste de Bolsonaro. E a rejeição a Bolsonaro é alta ainda. Você tem uma divisão nas intenções de voto, quando você bota a pesquisa, mas a rejeição dele é bem alta. Então, você se associar a essa rejeição não é uma coisa boa. Ok, beleza, mas vamos em frente. Então, no caso, por que é que Tarcísio está insistindo com isso? Para conseguir os votos dos bolsonaristas, seja para a reeleição ao governo de São Paulo, seja para a presidência da República. Por que é que os deputados estão brigando por anistia, pelo projeto de anistia? Também, pelo mesmo motivo, para poder conseguir, de alguma forma, de alguma maneira, ali os votos dos bolsonaristas, mesmo com o Bolsonaro, com Jair Bolsonaro preso. Então você consegue a simpatia dos eleitores bolsonaristas defendendo a anistia ou defendendo um perdão presidencial ao Jair Bolsonaro depois que ele for condenado. Ok, mas eles sabem que não vai... Sabem. E por que é que de repente eles começaram esse movimento começou a ficar mais intenso agora quando o Jair Bolsonaro está no meio do julgamento prestes a ser condenado? Começou a ficar mais intenso agora exatamente porque ficou bem claro já que o STF não vai permitir nem o projeto de anistia e nem perdão presidencial. E não é que eles não permitam que aconteça, não. Eles até podem permitir que seja votado, que seja aprovado o projeto de anistia. Pode acontecer o perdão presidencial, mas eles derrubam depois, porque já disseram que é inconstitucional. Não passa, não tem como se sustentar. Ah, mas isso nunca aconteceu. Aconteceu. Daniel Silveira. Daniel Silveira tinha sido preso, foi condenado e foi preso. Aí o Jair Bolsonaro, que era o presidente, foi e concedeu a ele um indulto individual, um perdão presidencial, que é exatamente a mesma ferramenta que Tarcísio de Freitas tem dito que vai usar, se um dia for presidente, vai usar para livrar Bolsonaro da cadeia. E que já se sabe que não funciona nesse caso. Não funciona porque o STF, na época, mandou Daniel Silveira de volta para a prisão. O argumento do ministro que tomou essa decisão, que mandou ele de volta para a prisão, e que por acaso é Luiz Fux. Luiz Fux é hoje tido como a grande esperança dos bolsonaristas, mas foi Luiz Fux que já no ano de 2023
mandou Daniel Silveira de volta para a cadeia. Ele passou ainda um tempo solto por causa do indulto de Bolsonaro, mas em 2023 já, até 2022 ele estava preso, foi solto por Bolsonaro em 2022 e em 2023 Fux mandou ele de volta para a prisão. Qual foi o argumento do Luiz Fux na época? É o mesmo argumento que agora os ministros do STF têm utilizado para dizer, olha, não adianta vocês avançarem com isso que a gente vai derrubar. O argumento é o seguinte, e olha, faz sentido. Se a acusação pela qual ele foi condenado é de atentado à democracia, ela é ligada a um atentado à democracia, e no caso de Bolsonaro ele é acusado de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado democrático de direito. Então, entre outras coisas, né, mas essas são duas acusações. Quando a sua condenação é por um atentado à democracia, você não pode utilizar a ferramenta desta democracia para se livrar do seu crime, para se livrar da sua pena. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Vamos imaginar que ele vai ser condenado por atentado que chama atentado violento ao Estado Democrático de Direito. A ferramenta da anistia, ela precisa passar, é uma proposta de emenda à Constituição que precisa passar pelo Congresso Nacional. A emenda à Constituição, a Constituição e o Congresso Nacional e todo o processo de votação no Congresso Nacional são elementos do Estado Democrático de Direito. Então, como é que você pode atentar contra o Estado Democrático de Direito e depois ser condenado por isso e depois ir buscar no Estado Democrático de Direito as ferramentas para escapar dessa condenação? Se fosse assim, a democracia ela teria um dispositivo dentro da Constituição que seria uma autossabotagem. A Constituição estaria se permitindo sabotar. Você pode atentar contra mim que eu lhe salvo. Seria isso que a Constituição estaria dizendo. Então, não faz sentido, nem no caso da anistia e nem no caso do perdão presidencial, do indulto presidencial, que foi exatamente o argumento que o Luiz Fux usou para mandar o Daniel Silveira de volta para a cadeia, mesmo depois do indulto de Jair Bolsonaro. Ele foi solto com o indulto de Bolsonaro e logo depois Fux mandou ele de volta para a cadeia. E o argumento foi esse. Se ele atentou contra a democracia, ele não pode se valer de benefícios que a democracia oferece. Então ele precisa voltar para a cadeia. Não tem como. Então não vale nem para o indulto, não vale para a anistia. Mas os deputados, os senadores e o Tarcísio de Freitas caíram em campo para fazer pressão, mesmo sabendo que não vai dar certo. Exatamente porque eles estão querendo os votos, o apoio dos bolsonaristas. Para quando chegar lá na frente, eles poderem dizer, olha, nós tentamos, mas infelizmente o judiciário não permitiu. E aí a culpa vai para o STF mais uma vez. Então o STF, sabe aquela história de que se a culpa é minha eu boto em quem eu quiser? Então eles vão botar a culpa no STF depois e dizer que não tiveram nada a ver com aquilo, que tentaram salvar Bolsonaro, mas não conseguiram. É uma estratégia política que vai esbarrar mais uma vez na justiça. Como isso vai acabar? Difícil de dizer, pelo menos por enquanto. A única coisa que dá para dizer neste momento é que Bolsonaro deve ser condenado realmente e vai ser condenado por esses dois crimes. Se você observar bem, os advogados de Bolsonaro no julgamento, os dois advogados de Bolsonaro no julgamento, eles defenderam, eles falaram especificamente desses dois crimes, dos quais ele tem 5 crimes que ele é acusado, mas só esses 2 crimes que são ligados a atentados, que são atentados contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, é que fizeram com que eles gastassem o tempo deles. Então eles ficaram o tempo todo nesses 2 crimes, exatamente porque se eles conseguissem salvar Bolsonaro dessas 2 acusações, talvez fosse mais fácil conseguir um indulto. Mas não está no horizonte que isso possa realmente ser possível. É isso. JC para ouvir análise de segunda a sexta aqui. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.